Boa noite a todos. Tudo bem? Vocês não têm nada para fazer de sexta-feira à noite, não? Não tinha nada. Nada, assim, totalmente zerado. Compromisso zero. Só pode, né? Porque para estar aqui, né, plena sexta-feira à noite, o Felipe também não tinha nada para fazer, nenhum compromisso. Acorda tarde, uma mordomia. Esses dias atrás, era 20 para meia-noite, ele postou que estava aqui embaixo do viaduto da Fernando Corrêa, aqui da UFMT, junto com o pessoal da limpeza, né? Aí, coincidentemente, no outro dia cedo, eu acordei pela manhã, fui lá no Parque Atalaia. Cheguei lá, estava uma maior limpeza lá na Palmiro Paz de Barro, gente pra cima. Filmei, até mandei para você, né? E hoje fui para o Jardim Imperial, na casa da minha mãe. Tinha gente limpando também no Jardim Imperial, ali na Avenida Palmeiras, né? E eu fico bastante feliz, orgulhosa, né? Porque eu conheço o Felipe há bastante tempo. Estava contando para ele, né? Que quando a gente é criança, a gente não lembra das coisas, né? E a minha mãe, a mãe dele, a tia dele, gostavam de bater perna no centro. Sabe o que é bater perna, gente? Saída de mulher, assim, você sabe que você sai, mas... Só que eles tinham um problema, né? A Elisa tinha 2, né? 3, isso mesmo. A Alice tem 2, ele e a Liara. Aí eu tinha meu irmão, minha irmã, que eram pequenos também. Eu sou 9 anos mais velha que a minha irmã, 6 anos mais velha que meu irmão. A minha prima, que morava conosco, eu era a única mais velha, 15 anos. 15, 16 anos de idade. E as bonitas iam bater perna e falavam, olha, vai lá tomar banho de piscina com as crianças. Não era bem essa a história, né? Tipo, vai cuidar das crianças. E eu sempre gostei muito de crianças, tanto que eu gosto muito de vocês, né? Então, vocês estão vendo só, né? E quando a gente fala em tema de redação de cidades inteligentes, e, hoje em dia, pelo cargo que ele ocupa, a questão de limpeza urbana, que é um tema como outros que eu coloco todo ano na apostila, no segundo semestre, porque eu acredito que uma hora vai cair esse tema. Então, quando elaborei o nosso calendário, logo eu pensei em convidar o Felipe. Verdadeiramente, eu nunca tive assim, uma grande esperança de que ele pudesse vir, porque quando o gestor público é envolvido com aquilo que ele faz, eu acredito que seja algo extenuante, que a pessoa faça por princípio, inclusive, né? Porque eu sei que não é do perfil dele, não é da índole nem dele, nem da família dele, se aproveitar de um cargo público para benefícios particulares, para benefícios próprios, como é uma imagem de alguns outros políticos que nós temos, e nós temos que saber separar joio do trigo, né? Então, eu mandei para ele o tema de redação, sobre o qual que vocês vão ter que falar, né? Que exatamente é essa cooperação, né? E quando fala em cooperação, nós não estamos jogando culpa para o poder público, né? Nem para os gestores, e nem para a população, mas estamos jogando tanto o ônus quanto o bônus, tanto a culpa quanto o papel ativo de todos nós, né? Então, é nesse sentido que eu fiquei grata, né, por ele, de pronto, aceitar o convite, né? Em nenhum momento ele falou, eu vou pensar, posso pensar. Ele respondeu, é só marcar o dia e horário, professora, né? É mais ou menos aquela música, e por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, né? Até as coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. Então, assim, fico muito feliz e desde já peço uma salva de palmas para o nosso palestrante. Confesso a você que eu também achava que eles não viriam. Eu falei, não faz mal. Se ninguém aparecer, a gente fica batendo papo. Eu, Rubens e Felipe e Gabriele aqui, vamos ali comer um espetinho, né? Falamos sobre coisas públicas, família, alunos, etc. E para mim já estaria muito bom. Então, nós vamos fazer agora um esforço para que a câmera esqueça que eu existo.
para que ela se fixe em você, e aí você pode andar para lá e para cá, Ótimo. porque ela vai te seguir. É claro, você não vai poder correr, tipo, sabe, tchum! Não, você tem que ir meio devagar, né? Ela vai te acompanhando, então você não precisa pensar, o pessoal que está em casa não vai ouvir, eles vão te ouvir e vão te ver também, tá bom? Então você fica bem paradinho aqui, e eu vou sair devagar e torcer para que ela não me acompanhe. Porque uma vez que ela te reconhecer, ela vai esquecer de mim e... Tá verde, mas tá travado, eu fico Então, aqui. mas assim, ele vai ficar aí, daqui a pouco ele vai fazer um gesto. A hora que ela ficar azul, você vai descobrir que você pode andar para lá e para cá. Ok. Tá bem? Tá bom. E também você, de vez em quando, pode dar uma olhadinha ali embaixo, ó, você vai se ver. Ótimo. Tá bom? Professora, obrigado. Tá bom? Beleza? Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Tanahashi Alves, mas meu nome que eu uso politicamente, como as pessoas me conhecem, é Felipe Velaton. Eu estou na gestão municipal, junto ao prefeito Abílio. O cargo que eu ocupo hoje é a diretoria da Limpurb, que é uma empresa pública responsável pela coleta do lixo, limpeza urbana e também iluminação, serviços gerais da cidade. O meu motivo aqui, convite da professora Suzana Luz, para debater com vocês. Ela falou, não prepara slide, não prepara nada pronto, vai lá para bater papo, para conversar. Não estou aqui para fazer propaganda da administração pública, mas de falar para vocês também das dificuldades, acertos e também fazer vocês pensarem, refletirem, para que, lógico, vocês possam encontrar os seus próprios argumentos. Eu acho que esse é o papel aqui principal de um bate-papo, é para que vocês tragam quanto mais informação, para que vocês possam produzir esse conteúdo através, né, do julgamento e também das informações que vocês, né, vão fazer desse bate-papo comigo. Bom, primeiro eu queria começar aqui uma provocação também, né? Quem aqui separa seu resíduo em casa? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 4, 5. O que vocês separam? Vou perguntar para você. Seu nome? Marcos, o que se separa lá na sua casa? Metal, bateria. Na empresa. Na empresa. A gente separa bastante isso com... A gente compra também o saco de lixo preto e um saco de lixo azul, e a gente marca o que tem no saco de lixo azul para eles saberem e não se machucarem quando forem pegar. Perfeito, perfeito. Você? Olha, ela vai mais longe ainda. Separa o orgânico, o residuário, o minhocário, né? Então, assim, ela já faz além. Pessoal, exatamente. É a primeira pergunta que eu recebo. Mas vem cá, a prefeitura passa com um caminhão de reciclagem, né? Eu vou misturar tudo mesmo, porque eu vou separar. E aí começa exatamente um processo que eu quero trazer para vocês. A professora me fez um questionamento. Felipe, vai lá falar dos principais desafios. E qual é o principal desafio para a administração pública? Entender que a cidade não é feita só pelo gestor. Não é feita só pela administração atual. Ela é feita pelas pessoas. E sendo feita pelas pessoas, eu coloco para vocês. Essa cidade sendo feita por vocês também, qual o papel que cada um está exercendo? E o principal desafio, eu digo para vocês, o principal desafio é cultural. Como eu encaro o lixo? Se ele é dinheiro, se ele é resíduo, se ele é descarte, como que eu encaro isso? E os demais desafios vão se desdobrando na cidade. Por que eu falo isso? Hoje, nós temos uma cobertura de coleta. Uma equipe que passa segunda, quarta e sexta em alguns bairros, terça, quinta e sábado em outros, todos os dias nas regiões centrais, e eles fazem a cobertura. Que é exatamente quando você vê os agentes de conservação, né, de limpeza, colocando os sacos pretos, né? E aí, qual o relato desses garis? Qual o principal desafio? Felipe, um dos principais desafios é o acondicionamento. É o saco. Como que isso está condicionado? Né? Eu não coloco de qualquer forma no prédio. Um exemplo, a gente está em alguns pontos que a gente faz a coleta, muitos reclamam de corte, né, de como eu vou fazer o manejo desse material. Então, a gente ainda está num processo
que nem mecanizou. Né? A gente está ainda com o agente ali jogando o lixo no caminhão. Então, esse é um desafio. Né? Por exemplo, muitos prédios, imagine você, quem mora em prédio aqui? Né? E quem do seu prédio aqui já foi na área de lixo do prédio? Você já? Como que é os containers lá? Então, todos os containers no mesmo lugar. Aí eu pergunto, estão todos bem condicionados? Grande parte do que eu recebo de reclamação, né, pessoal, é que o que não tem o acondicionamento correto. Então a gente não notifica só, né? A gente não recebe só a reclamação da prefeitura, ó, não passou aqui, olha, não coletou. A gente recebe também, a gente devolve essa reclamação, tá? Mas como que está condicionado? Está no saco apropriado? Então esse é um desafio que eu estou pontuando aqui da coleta. E aí voltando para vocês sobre a separação, né? Ah, se não passa um caminhão específico da coleta seletiva, eu não vou fazer. Será? Será que não tem alternativa? Aí eu falo para vocês, a prefeitura financia alguns caminhões e cooperativas. Está construindo o barracão de uma e fornece caminhões de cooperação, para as cooperativas, caminhões baús de reciclagem. Quais são as cooperativas? Corepan, Acamarc, Cooper União e Acamarc, Cooper União, Coopermar e Cooper Vida. Peraí, deixa eu ver que eu me perdi aqui. Perfeito. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, eu vou desdobrar. Cooperativa União de Trabalhadores, né? Não é um formato de empresa, é um formato de cooperados, ou seja, todos são donos, né? Proprietários daquele processo de cooperativo, né? De formatação de organização para que se tenham não só apenas fins lucrativos, mas fins sociais dentro dos cooperados. E aí a gente tem Corepan, Coopermar, Cooper União e Acamarc. Essas são as 4 cooperativas que nós temos de reciclagem. Acabou de ser fundada dos egressos do lixão, hoje a gente não tem mais lixão em Cuiabá, é um aterro sanitário de uma empresa, que vem de uma legislação que está sendo mudada. Os lixões estão sendo desativados, por quê? Lençol freático, poluição, você não pode ter mais áreas de lixões nas cidades. Um exemplo, uma cidade pertinho, eu dei um livro para a professora Suzana sobre Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães ainda é um lixão, a céu aberto. Imagina, uma cidade turística, nós temos um lixão. E aí, hoje, é proibido essas áreas de destinação, sem ter o quê? Manta e todo um processo de reaproveitamento desses locais. E hoje são os aterros sanitários, que é uma das formas também, né, de preservação. Muitos desses aterros, eles hoje transformam esse biogás, ou seja, essa massa toda, transforma ela em biometano, ou seja, gera energia e, logicamente, hoje, tanto que o nosso resíduo, ele vai para o Ecoparque Pantanal, uma área que a prefeitura paga todo mês, não custa barato, porque são mais de 500 quilos, aí, 500 toneladas, né, por dia. Então a gente tem um volume aí de mais de 15 mil a 18 mil toneladas mês, para o quê? Para destinar para um aterro que a prefeitura paga. Então não é de graça. Hoje, grande parte da receita do município de Cuiabá se gasta com aterro e coleta. Felipe, qual é o desafio? O desafio é desvio. O desafio é a gente transformar esse material que ele não vá para os aterros sanitários. Como? A escala de reciclagem, sim, é um desafio a reciclagem. Hoje as cooperativas trabalham com caminhões apoiados pela prefeitura? Sim. Como eu escalo isso? A sociedade, o volume. Um exemplo, a gente começou a fazer um teste, um modelo para começar a fazer a coleta em prédios. Como é vertical, né, é mais fácil a gente fazer a mobilização, né, em vez de fazer uma mobilização no bairro. Pois bem, começamos. Qual foi o grande desafio das cooperativas? Eu ir para o prédio e não ter o material. Então, eu gasto combustível, gasto logística, tenho pessoas operando, mas eu tenho pouco resíduo. Tendo pouco resíduo, eu tenho pouco lucro, a operação não fecha. Então, o grande processo é volume de material. Nós temos, por exemplo, uma empresa privada que faz o desvio, né? Ela faz o trabalho de receber apenas orgânico.
ela tem contrato com grandes restaurantes, ela tem contrato com empresas que precisam fazer limpezas, como, por exemplo, a Águas Cuiabá, que tem que fazer a limpeza das estações de tratamento, e ela recebe tudo isso para virar adubo. Ela tem escala e ela consegue fazer um volume. Um exemplo disso é Florianópolis. Florianópolis, por exemplo, já tem o baldinho, mas há uma cultura da prefeitura passar, recolher o baldinho com os resíduos orgânicos. É um desejo da prefeitura? Sim, começar os ecopontos. Esse segundo semestre, a gente tem se desdobrado, é uma prerrogativa de contrato que a gente está cobrando a empresa para liberar 4 ecopontos. Ou, além dos ecopontos, um desdobramento para o quê? Para que a gente possa ter pontos de coleta, de entrega voluntária. Para o quê? Para fechar o ciclo. Por exemplo, hoje a gente tem um fechamento do ciclo de pneu. Quando eu vejo um pneu jogado em bolsões de lixo, e pessoal, não é brincadeira, nós temos 108 bolsões de lixos catalogados. Hoje está em GPS, geolocalização, eu clico, eu sei onde é. Como a gente vai fazer o ataque desses bolsões? É sua essa água. Ah, valeu, obrigado, professor. Como que a gente vai fazer o ataque desses bolsões? Câmeras de saída e entrada e trazer os órgãos de controle, porque a gente limpa um bolsão desse, eu vou dar um exemplo para vocês de um que a gente está limpando essa semana, Santa Terezinha, o bairro Santa Terezinha. Tem um linhão que está cheio de lixo. A gente limpa nessa semana, 1 dia, 2 dias, volta. É um dinheiro que eu gasto combustível, eu gasto caminhão, eu gasto a tonelada do aterro, e todo esse dinheiro eu poderia estar gastando numa praça, construindo uma praça. Isso é louco. Isso é um crime ambiental. Aí você me fala, surgiu ali, desceu um ET do espaço e jogou o lixo. Não, foi um ser humano, foi um cidadão. Então, mas é caro. Sim, é caro. Eu preciso de um bota-fora para residir da construção civil? Não, bota fora. E mesmo tendo serviços da prefeitura, como por exemplo o Catatreco, que a gente está ampliando ele, a gente vai lá e busca o grande volumoso, o sofá, o eletrônico, ou até mesmo outros resíduos, como eu falei para vocês, do pneu. O pneu, tanto a Votorantim, que produz cimento, quanto a pessoal da Ecopneus, que fica no Distrito Industrial, tritura todos os pneus que gera depois energia para uma caldeira, ou seja, você fecha o ciclo. Assim como a gente está fechando uma parceria com o ciclo do vidro. A gente não tinha reciclagem de vidro aqui em Cuiabá. Durante muito tempo, uma empresa trabalhou com a reciclagem de vidro e parou. O que acontece? Veio uma nova empresa agora para produzir o quê? Parte de cimento, tá? De material de piso intertravado, para o quê? Com reaproveitamento do vidro. Então, eu estou contando para vocês algumas partes práticas, mas o grande desafio que a gente leva hoje é para a questão cultural do lixo. E dobrando isso para varreção, limpeza, quando a gente fala das áreas públicas da cidade, eu recebia muitos argumentos. Felipe, coloca um container de lixo aqui. Felipe, coloca uma lixeira. E aí você sempre vai com aquela intenção, coloca uma lixeira. E aí eu penso para vocês, beleza, a gente tem mais de 300 praças. Vamos colocar em cada praça 10 lixeiras. 10 lixeiras a cada 300 praças, 3.000 lixeiras. Qual o custo de manter todas essas lixeiras sendo recolhidas? É absurdo. E ninguém nunca fez conta. E aí, qual que é o processo? O problema não é mais meu. O problema é público. Será? Se o planeta é de todos nós, a cidade é de todos nós, porque o problema vai ser só do público. Então, assim, esse é o principal desafio. Quando alguém, por exemplo, e aí há uma discussão sobre a lei de resíduos sólidos da Política Nacional, ela é de 2010, eu vou pegar depois o número dela, mas qual é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Fala exatamente sobre a responsabilidade do quê? Dos resíduos e da logística reversa deles. Um dos setores mais criticados, que é o agronegócio, que falam de poluição e tudo mais, é o único setor do Brasil que faz a logística reversa de todos os fertilizantes. A cadeia fecha por completo. O agronegócio conseguiu isso.
Setor, a Coca-Cola coloca quantos vasilhames, né, os refrigerantes, colocam quantos vasilhames de plástico no mercado? Quanto que ela tem de responsabilidade para logística reversa desse material? A gente não discute isso, né? A embalagem retornável é exatamente isso. Ela vai e ela volta. Depois de um consumo e da grande produção de plástico, a gente está no mundo cada vez mais das embalagens, e aí a gente junta toda essa embalagem e joga. Isso tem um custo. Alguém paga essa conta. Sabe quem paga essa conta? Geralmente, com grande volume, o poder público. E aí, qual que é o grande desafio? Hoje, se um cidadão que produz determinado resíduo, que a gente não pode nem chamar de lixo, como, por exemplo, você estava falando do plástico, da garrafa PET, você tem um grande volume de recursos desse material. Então, o grande desafio da política pública que eu estou vivendo hoje são dois passos muito claros. Primeiro, a cultura. A gente desenvolver cultura na população, em mostrar que isso não é só uma responsabilidade da prefeitura, do governo do estado. E o segundo ponto é, logicamente, criar mecanismos de ação, pontos de destinação, pontos de coleta, fortalecimento de ações como, por exemplo, incentivo para a cooperativa e também educação. Um dos programas que eu mais gosto, que nós fizemos e estamos fazendo de 2025 a 2026 nas escolas, é o programa Lixo Zero. Que é o quê? Não tem mais lixeira nas escolas. Isso aqui não existe mais. E é um desafio que a gente tem que começar a implementar isso também na prefeitura. Por quê? Porque isso, papel, vai para o residuário de papel. Plástico vai para o residuário de plástico. A comida que sobrou do refeitório vai para um residuário de minhocário, exatamente, você vai, caixa d'água, terra, folhagem, e aí ali você faz a questão de adubagem desse resíduo orgânico. É um desafio grande? Sim, é um desafio grande. Então, quando você implementar um processo de transformação de uma sociedade, muitas vezes leva tempo. Se eu estabelecer hoje, né, eu quero implementar agora, que os caminhões entrem com a coleta seletiva nos bairros, se eu não tiver volume, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir condicionar o pagamento desse processo. Eu posso falar, mas se amanhã, a partir de hoje, se você não... Posso impor, né? O Estado, ele pode, com a lei, impor, olha, a partir de hoje, você vai separar num saco azul, num saco verde, num saco preto, e eu só vou coletar isso. Vai funcionar? Depende da cultura. Depende. É o que eu falo, não existe só fazer uma lei. Eu sempre falava isso, o excesso de leis, quando eu era vereador, fui vereador em Cuiabá, eu sempre falo isso, o excesso de leis é a ausência das virtudes. Se eu preciso de muita lei para falar assim, eu vou te punir, e você vai jogar o lixo no chão, significa que eu preciso fazer uma lei punitiva, porque tem ausência de virtude na sociedade. Agora, se eu entendo que existe essa virtude, que eu não posso jogar lixo no chão, eu não preciso de uma lei para isso. Então, assim, esse é um desafio que não só a gestão pública de Cuiabá vive, mas em todo o Brasil. Eu queria até colocar aqui um ponto específico de uma vivência que a gente está fazendo nas escolas. Quando a gente começa isso lá na primeira infância, a gente está tendo um processo de mais assertividade, porque já vem um processo de conscientização. Então, hoje o grande desafio da administração pública é implementar a cultura e, logicamente, criar políticas públicas para que a gente possa desenvolver e escalar esse processo. Eu gosto muito de um exemplo de Curitiba. Curitiba, eles pegaram o Ziraldo, menino maluquinho, fizeram um cartunista, olha lá, como o Jaime Lerner já era um prefeito, como eu posso dizer, de cidades inteligentes, é um cara fora do seu tempo, né? Ele pegou, chamou o Ziraldo para desenhar a família Folhas. E aí, carinha de folha, cada personagem, eles fizeram a família Folhas, e eles começaram a desenvolver o quê? Várias ações culturais, de formação de cultura para o quê? Para arborização, limpeza da cidade, coleta seletiva,
E a gente passou os primeiros anos, primeiro ano, agora 1 ano e meio de gestão, literalmente organizando a casa. Por quê? Porque hoje o lixo em Cuiabá, ele custa de aterro e coleta aproximadamente 8 milhões mês. Repetindo para vocês, 8 milhões mês. Ah, só uma lei resolve? Eu tenho uma política nacional de resíduos sólidos, a 12.302, lembrei, que prevê que o grande gerador deveria ser responsável pelo seu lixo. O que é o grande gerador? Acima de 200 litros, acima de um saco. Produziu acima de um saco, é um grande gerador. E aí, esse cara, por exemplo, que é um grande gerador, ele não quer ter responsabilidade. E ele não quer pagar nem a taxa, nem a coleta. Mas isso vem para o sistema público. E quem paga? Todo mundo. Todo mundo. Hoje a gente tem esse grande problema. O prefeito Abílio, por exemplo, tentou fazer a aplicação, retirando a taxa de lixo e aplicando ela apenas para o grande gerador. E a gente teve, vamos falar, um déficit de adesão nesse processo. Por quê? Porque ninguém quer pagar lixo, essa é a verdade. Ninguém quer pagar lixo. Por quê? É um serviço que eu não vejo como obrigatório. Olha, alguém tem que coletar meu lixo. Só para você ter uma ideia, Campo Grande, São Paulo, Curitiba, as grandes capitais, as empresas, elas são responsáveis pela coleta do lixo, seja ela pública, pagando uma outorga, ou seja, pagando um privado. Por quê? Porque isso há um custo. Agora, é lógico, num país que o empresário, que a sociedade está cansada de tanto imposto, está cansado de taxa, mas o serviço não é gratuito, a gente vive essa dosagem política, né? Mas a Política Nacional do Resíduo, ela deixa isso muito claro, que não adianta, né, na Constituição tá lá, né, direito universal à saúde, direito universal a tudo, mas quanto custa esse direito universal? Né? Isso tem um custo para a sociedade. E como a professora Suzana falou, a gente está lá a serviço do público. De lá, eu quero apenas as experiências e o meu lerite. Para o quê? Para poder servir a cidade. Então, assim, nesse processo, qual o principal desafio meu como gestor? Eu falo, tem coisas que são indelegáveis. Formar equipe e cuidar do orçamento. Senão, é a mesma coisa você não cuidar do seu orçamento financeiro, o orçamento da sua casa, você quebra. O orçamento da sua empresa, você quebra. Então, para a prefeitura não quebrar, você precisa estar sempre fazendo essa gestão orçamentária. Então, hoje, grande desafio nosso também é negociar melhor, né, com as empresas, tanto de coleta, quanto também de aterro. Aumentar a taxa de desvio, que é o quê? Reciclagem, políticas públicas, mas nenhuma ação em escala, ela vem com curto espaço de tempo, né? E, então, assim, esse é o desafio. Você quer acelerar, mas você tem que acelerar em comunidade. Então, eu adoraria, por exemplo, ser provocado. Você fala, Felipe, em 15 meses de gestão, você já foi provocado por um edifício inteiro, né, para falar, olha, a gente já tem aqui a coleta seletiva implementada, a gente já tem um grande volume. Eu falo, você já tem isso? Não precisa nem ser eu. A cooperativa pode ligar para qualquer uma dessas quatro já tem interesse imediato para você gerar receita com eles. Imediato. Você está entendendo que não depende do público? Apenas. Sim, o papel do público tem uma, vamos falar, uma importância fundamental em legislação, políticas públicas, mas quando um prédio quer organizar isso, ou você na sua casa quer organizar isso, você já começa a vir uma escala também de transformação da sociedade. Eu acredito muito nisso. Por mais que eu esteja desse lado da mesa, né, estou no público, eu acredito muito desse lado da mesa, tá? Porque eu acho que esse lado da mesa, ele tem tanto mais responsabilidade, né, para não só provocar os gestores públicos e falar, e aí, acelera, vamos, a gente quer a solução. Como também, ó, já estou fazendo minha solução, né, e quero mais. Um exemplo prático que eu tive nessa segunda-feira, 2 jovens me procuravam e falaram, a gente acabou de abrir uma empresa
de resíduos eletrônicos. Falei, cara, ótimo. Me provoca. A administração pública também precisa ser provocada muitas vezes. Provoca e me fala o que você precisa fazer de ponte. Este empresário, por exemplo, na sexta-feira passada, falou, olha, terminei minha indústria, preciso de vidro. Eu falei, você pode preparar comigo pontos de descarte para vidro? Se você me ajudar nisso, eu, poder público, posso mobilizar a sociedade. Em que sentido? Mobilizar o quê? Todas as distribuidoras. Porque se ela não o fizer, ela pode ser punida. Nesse ponto, eu posso ajudar de forma tanto conjunta na política pública, quanto também na legislação. Então, são essas as ideias. Eu queria aqui fazer um bate-papo com você, parar também para escutar as perguntas, mas, em tese, eu queria trazer esse cenário mesmo de dificuldades e acertos da Prefeitura de Cuiabá, e também não só da Prefeitura de Cuiabá, mas como também do desafio, né, que a gente tem dos resíduos no nosso país. É isso. Quanto tempo a gente está, professor? Tem mais? Tá tranquilo. Tem tempo? Quero ver se eles querem fazer perguntas, tomar água. E aí, gente? Alguém quer se inscrever para fazer perguntas? Já tem várias. Vai lá. Cara, eu fiquei todo chocado com o preço de armazenado do lixo, né? Eu achava que era um lucro absurdo, porque eu vi uma notícia que alguns países desenvolvidos eles compravam um container de lixo para reciclagem. Então, eu imaginava que desse ser um lucro gigante, né? Aí, quando veio, tipo, queimar o metano por energia elétrica, mas nada isso. Sim. Como, desculpa? Queimar o metano, por exemplo, rende muito pouco. Hoje, teu nome? Paulo. Paulo, sua pergunta é muito boa. Ele pode perguntar de novo? De novo, pode? Lógico. Eu imaginava que reciclar o lixo deveria ser muito lucrativo, porque o metano é fonte de energia, né? E tem muito lixo valioso, ouro em alguns eletrônicos, vidro, metal, alumínio. Eu queria saber como que é tão caro assim, 8 milhões por mês para 12 a 18 mil toneladas, né? Paulo, eu coloquei esse valor dividindo 2 contratos, coleta e destinação. O que gera energia pro metano, pro biometano, né? O que gera energia é o resíduo orgânico, comida. 70%, 60% a 70% do resíduo que pesa é comida, tá? Ele que dá o churume, ele que dá o mau cheiro, é o orgânico, né? Nesse processo é ele que gera energia. Só que hoje, grande parte dos aterros não são públicos, eles são privados. Ou seja, hoje há grandes grupos que lideram esse processo e, naturalmente, a administração pública não tem área, não tem aterro. O que ela faz? Ela tem que contratar alguém. E aí, quem tem licença ambiental? 2 empresas. Tá? Então é tipo um cartel, né? Exatamente. Um mercado extremamente fechado. E é o que acontece? E que está cada vez mais vindo com muita força para o quê? Olha, você tem que regulamentar, vem os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, você tem que seguir a lei, e de fato, a legislação ambiental, e, naturalmente, quem está preparado para fazer esse serviço? O setor privado. O público poderia ter um aterro? Poderia. Só que o público, em nenhuma cidade, grande parte das cidades do Brasil, estão em aterros privados. Se hoje o município de Cuiabá quisesse fazer um aterro, né, eu teria que ver área, licenciamento, é um processo que se leva muito tempo. E, logicamente, as demandas, né, elas são, vamos falar, cotidianas. Hoje, a gente já estuda com o governo do estado, eu já levantei com a SEMA áreas possíveis para isso. Daí poderia ser diferente, né? O público fala assim, ó, tem um aterro, quem quer ser meu parceiro, né? Posso, logicamente, fazer parte dessa concessão e, logicamente, fazer uma execução com menor custo, né? E também eficiência do privado. Eu acredito muito nesse modelo na administração pública, em que o público e o privado, por exemplo, qual é a expertise do público? Licenciamento, áreas, processo de tramitação entre os órgãos. Essa é a expertise do público. Qual é a expertise do privado? Operação, né? Metodologia. Então, isso junto, eu acredito que vai ser um caminho que as prefeituras que não quiserem gastar tanto, elas vão ter que buscar. E você fez um desdobramento da sua pergunta sobre
que em alguns países se compra o lixo. Eu entrei na pasta, muita gente pegava aquele vídeo da China, ó, queima aí. Só queima, que vira energia, tal, você pode queimar. Então tá bom. Tinha gente que vinha com a solução, Felipe, tá fácil, é só ir ali, Votorantim queima todo esse material, vai gerar energia. No Brasil, há uma proibição de incineração desse material. E aquilo que a gente muitas vezes vê na internet não é possível na legislação, né, do país. E aí todo esse processo de queima, é preciso saber o que se queima também, e se isso, né, qual o grau de índice de poluição, né, se isso de fato é efetivo, né, se esse tipo é legal, e hoje isso no Brasil não acontece. Então, muito se coloca, né, de forma, olha, de projeção, existe em tal lugar, mas que não acontece, e nem pode acontecer, porque não há tecnologia no país nesse sentido. Então, voltando para a tua fala, hoje o resíduo ele se torna despesa, ele não é lucro. Quando ele é lucro? Quando ele é separado. Tá? Quando ele é, nesse processo, ele se torna uma moeda. E aí essa moeda ela pode ser sua. Se você falar a partir de hoje, né, por exemplo, há uma discussão muito grande que eu tive esses dias com as cooperativas. As cooperativas falam, ó, tem que mandar o material para nós. O lixo é nosso. E eu fiz uma indagação, eu falei, vem cá, o lixo é de vocês, é da prefeitura, de quem que é? O lixo é seu, Paulo. Se você se organiza e amanhã você troca ele é moeda. Você entendeu como o contexto, quando você vê de quem é a responsabilidade? Se eu falasse hoje, olha, se você vender teu lixo, ele é dinheiro. Certamente todo mundo está falando, estou estorcando. Agora, como ele é despesa, não, ele é teu. Você entende esse comparativo? Então é mais isso. Você fala, opa, eletrônico, dinheiro, tem ouro aqui, é meu. Ah, não tem valor, então é teu. Então, acontece muito isso. Voltando também uma parte que eu quero fazer um gancho. Eu lembrei do texto que a professora Suzana Luz me mandou, sobre as questões dos bolsões de lixo. Como a gente tem todos eles catalogados, a gente vai começar a fazer uma operação que é de crime ambiental mesmo, né? Envolvendo a DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, né? O Juizado Volante Ambiental, Juvan, né? Envolvendo o Ministério Público nas promotorias ambientais, a gente vai começar a fazer umas operações do seguinte, olha, se fizer isso, há uma penalidade, a multa. E pesar um pouco a mão para a gente diminuir, por quê? Não é só lixo. Quando eu vejo um lixão, não me preocupa a parte estética, o visual. O que me preocupa? O que isso causa? Isso, numa época de chuva, me deixa extremamente, assim, doido. Por quê? É chikungunya, é dengue, são diversas doenças respiratórias, pega fogo agora. Né? Então, assim, a gente tem, na seca, problema de fogo, doenças respiratórias em suas largas escalas. E na chuva, todas as doenças que envolvem, logicamente, transmissores. Então, assim, hoje, por exemplo, grande parte dos focos da endemias que a gente teve de dengue, chikungunya, zika vírus, foram de áreas que tinham bolsões. Então, esse é o principal desafio. Eu estou aqui agora. Pronto. Boa noite, Felipe, tudo bem? Eu achei muito interessante o que você estava falando sobre a cultura, né? Como essa questão cultural de descarte de lixo e a partir de agora o problema é do outro, não é meu. Principalmente porque quando a gente olha para o Brasil, diz que o Brasil é um dos países mais limpos, mais higiênicos, que o pessoal adora tomar banho, a higiene sanitária, não sei o quê. E essa questão cultural, eu fiquei refletindo um pouquinho sobre isso, porque o que eu sinto é que a população percebe que não vai resolver, entendeu? Eu vou fazer minha parte, mas não vai gerar nada, não vai adiantar, como se tivesse cansado. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, dessa questão cultural, e também o que pode ser feito para, de fato, mudar isso. Porque você falou das crianças, mas criança seria a longo prazo. Política pública. Eu acredito que a gente vai ter que vir com uma... Teu nome, Rebeca? Rebeca, obrigado pela tua pergunta. Eu também sinto essa frustração. Não tem como falar que a gente não sente essa frustração. Porque é algo que impacta o gestor. Principalmente quando a gente está olhando, a gente fica até um pouco anestesiado. Como eu falar de coleta seletiva,
se a gente está no processo de cobertura de regiões. Um exemplo, ocupações urbanas, né, que são recentes. O desafio que eu tenho para passar um caminhão de lixo em áreas que não tem asfalto, não tem, enfim, infraestrutura, é gigantesca. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui com o Jardim das Américas, eu estou falando lá com Silvanópolis, Paraisópolis, que, assim, a turma junta e fogo. E você fala, não pode queimar, o caminhão passa. Não, vamos ver um outro tipo de veículo, tem que ser picape, né? Em outras cidades que tem morro, é feita manual mesmo, entendeu? Então, assim, é um processo que, quando a gente começa a olhar o extrato da sociedade, a gente tem várias nuances. E eu acho que é difícil falar isso, mas eu acredito sim que é a longo prazo. E é um processo que, por mais que a gente entende que a gente pode acelerar esse processo, eu acredito que é um processo que ele envolve educação. E educação não tem como medir, muitas vezes, nesse processo de velocidade. Eu gostaria de medir a velocidade. Ó, se eu fizer uma palestra aqui, fazer isso, e depois disso você está graduado, você nunca mais vai jogar, separar lixo, eu tinha começado. Assim, então tá, vamos começar aqui, porque é uma graduação. A partir de hoje, depois dessa graduação, você não vai jogar mais lixo no chão. É um processo. O que eu enxergo? A política pública, por exemplo, criar locais que a gente vai destinar. E isso vai gerar receita. Foi até uma briga que eu tive esses dias com a cooperativa. Não, manda pra gente organizar aqui o ponto de coleta. Eu falei, não, eu tô querendo pagar Pix mesmo pra galera e cada um é dono da sua receita. Porque talvez eu vou escalar mais essa questão cultural. Até pergunto para vocês, o que vocês acham? Né? Passa um ponto desse para uma cooperativa ou passa para a sociedade ter receita? Né? Pago para os trabalhadores que estão ali organizados ou pago direto para o cidadão que organizou seu material e levou? Eu faço essa indagação para vocês. Porque é um modelo que eu vou ter que implementar. Por quê? Porque quando a gente coloca essa discussão, a gente coloca essa discussão também num ponto de vista de políticas públicas. E eu acredito muito que está muito no indivíduo também. Essa força coletiva. Vários indivíduos que vão se organizando coletivamente. Não está só em um grupo. Então, em tese, eu acredito que é fortalecer essas políticas públicas de entrega de materiais, né? E, logicamente, não tem como fugir da educação. Um país milenar também como o Japão, né? A gente vê os vídeos na internet, né? A gente fala o que não dá para fazer fora, e a gente, eles fizeram isso no Brasil aqui em 2014, estavam aqui na Arena Pantanal, e fizeram agora nos Estados Unidos, saco de lixo, tal. Então, assim, os caras fazem isso em todos os estádios, né? Fizeram isso na Copa do Mundo aqui no Brasil, e fizeram na Copa do Mundo agora nos Estados Unidos. Não vai falar que esse país que tem vários influenciadores botando meia branca e andando num país que a meia tá branca. Você fala assim, cara, surreal, né? Será que eu vou chegar nesse nível? Então, assim, não tem como falar que não é cultura. Não tem como não falar que é educação. Se a gente querer separar uma coisa da outra, esse é o principal desafio. Então, quando a gente está nesse nível operacional, Rebeca, a gente quer ir para esse nível de educação, esse nível de formação. Então, assim, a gente entende que há uma fase. Né? Eu estou preparando, inclusive, um time, um mascotinho. Por exemplo, a gente fez na Semana do Meio Ambiente, no ano passado, nas escolas, cartilha, mágica, tinha um reciclável, que é o quê? Eles brincando, botando mágica nas escolas. A gente fez isso, mas assim, ainda é tímido. Né? Precisa um processo que não parte só de um, não é do poder público, às vezes, porque às vezes quem vai influenciar vai ser um síndico de prédio. Entendeu? Então, acho que é um pouco isso. Tô gostando da turma aqui, só pergunta fiada, hein, professor? É isso aí. Toda semana. Mas tá dando, olha, tá sendo muito legal estar com vocês nessa sexta-feira. Dá vontade de voltar lá para a empresa e continuar trabalhando, né? Porque é isso aí, a gente precisa ser estimulado também, porque esse é o sentimento, muitas vezes, o gestor, estou sozinho, estou com um problema gigantesco e às vezes estou sozinho. Será que vão comprar essa ideia? Entendeu?
de reciclagem? Será que vão comprar essa ideia de, né, de cada um mobilizar seu prédio? Porque é um processo que o gestor vive intensamente, como a professora falou. Lá, eu entro antes das 7. E depois eu vou continuar, acabou a limpeza, a gente começa o quê? Agora a gente tem um time noturno, fazendo a coleta, né, limpeza e tudo mais, e começa a iluminação. Então, se quiser rodar a noite inteira, a gente roda. Então, assim, tá com vocês aqui também é importante, porque traz na gente também um sentimento do quê? De corresponsabilidade, de que muita gente também está preocupada, né? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Teu nome? João Malheiros. Que o senhor falou muito sobre a questão cultural, né? E eu não sei, na verdade, se isso já existe, mas se não existe, eu queria saber se é viável uma medida como, por exemplo, você dá algum incentivo, de certa forma, para a população, para eles se engajarem nesse sentido, como, por exemplo, determinada região, tipo assim, a Boa Esperança, que eu não sei como seria feita essa fiscalização, mas determinada região está limpa as ruas, está limpa as casas, as calçadas, está bem cuidado, feito pelos próprios moradores. Sei lá, os impostos para essa região diminuíram uma porcentagem menor, porque, como o senhor falou, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém quer mais, e você mesmo disse que a pessoa não vê onde vai parar esse imposto, né? Então, dessa forma, seria algo mais visível, que incentivasse, junto com o auxílio educacional, seria algo que, com o tempo, pudesse criar essa cultura de cuidado com o lixo, porque dessa forma poderia, talvez, mesmo que não da forma correta, né, porque você precisou incentivar, não partiu da população, você você deixa visível, olha, melhorou a situação, diminuiu as doenças, diminuiu o lixo, melhorou a qualidade de vida da população. Então eu queria saber se já tem algo assim, e se não tem, se é possível, se é viável algo desse tipo. João, boa sua pergunta. Tem, mas não funciona. Eu vou dar um exemplo. Porque às vezes tem um vereador que é criativo. Ele vai lá e cria, olha, o IPTU verde. Olha, quem quiser fazer energia solar, tal ação, vai ter o IPTU verde. A ideia é boa? A ideia é boa. O que é o IPTU? Imposto predial sobre território urbano, IPTU, imposto de quem detém um imóvel ou está em um imóvel, seja um apartamento ou uma casa. E o que acontece? Vai lá o vereador cria o IPTU verde. Tá, mas assim, se ele fala assim, IPTU verde para quem faz a coleta seletiva, eu estou ajudando o município a economizar, correto? Tonelada, lixo, eu consigo enxergar isso como um benefício. A questão é aferir isso. Entendeu? Hoje, aferir isso é o principal desafio. Agora, quando o projeto de lei vem como, por exemplo, colocar placas de energia solar, você vai economizar ICMS. ICMS, que é um imposto sobre circulação de bens. Esse imposto é municipal? Não. Então, eu abro mão de uma receita, que é o IPTU, por um desconto de um benefício que eu não recebo. E o que acontece? Você não consegue legislação para cobrir isso. Vou dar um exemplo do que o prefeito Abílio fez. Ele abriu mão da taxa de lixo. Uma taxa instituída por lei, ele abriu mão. Poucas pessoas perceberam o benefício. Ele deu esse incentivo, ele falou, vou dar esse incentivo. E agora eu vou cobrar do grande gerador, aquele que é um hotel, aquele que é um grande, vamos falar, vou tirar de todo mundo da sociedade e vou cobrar daqueles que são grandes. Eu vou absorver o doméstico e agora o grande, eu vou cobrar. O que aconteceu? Um volume de inadimplência. Não conseguiu, na prática, fazer a substituição de receitas. Você está entendendo? E aí, hoje, a prefeitura tem essa dificuldade orçamentária. Por quê? Porque daí o dono do hotel falou assim, não quero. Não quero pagar o lixo. Estava aí, coleta. Vou dar um exemplo prático de que aconteceu uma reunião de um sindicato. Dois setores, como, por exemplo, da rede hoteleira. Um, muito bravo, porque a prefeitura, a Secretaria de Fazenda, cobrou essa coleta. Não deveria pagar isso aí é responsabilidade do município. Eu falei assim, quem durante todo esse
tempo, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, porque não é uma coisa nova, você tinha de 2010 até agora para se organizar, quem faz sua coleta? Não, é a prefeitura. Aí o outro falou, não. Eu, aqui no meu hotel, já faço com o privado. Eu, aqui no meu hotel, não faço mais suco natural. Olha isso, eu nunca tive. Porque dá muito bagaço, dá peso. Hoje nossos sucos são sucos exatamente industriais, para que a gente não possa ter resíduo. Outro processo, a gente não tem mais papel no banheiro. A gente tem processo secador. A gente já tem uma política. Então, isso é um comparativo de um hotel para o outro. Então, esse processo, como, por exemplo, a gente já está estudando esse processo de desvio de material para que, por exemplo, quem separa, logicamente, receba um PIX ou faça esse processo, a gente já está numa linha de estudo. São pequenas políticas, só que elas não têm escala ainda, entendeu? Então, esse processo de escala que é o desafio da gestão pública, porque a gestão pública, ela não pode abrir mão de receita sem colocar uma substituição dessa receita. Essa lei de responsabilidade fiscal. Se eu falo, vou tirar para quem limpa o bairro Boa Esperança, tá, mas vem cá, você vai substituir essa receita que você tem com qual receita? Então, há um desafio na administração pública nisso, entendeu? Porque os serviços são contínuos. Um exemplo do que a gente está já trabalhando, tá? Legislação de adoção de praças. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu levo meus filhos todas as manhãs aqui num colégio aqui no Boa Esperança. Eu passo na Alzira, Zaruto, todos os dias. Toda segunda-feira está um lixo a praça, que era a antiga Praça do Edmonds. Eu fico muito triste. Porque, e aí é o seguinte, agora vocês podem passar lá, vai ter sempre alguém da Limpurbe, porque eu falei assim, deixa alguém fixo aqui. Porque essa praça tem alguns cestos de lixo. Aqui não é só o cidadão que se move ali. Não, é gente que vai, senta para comer e deixa a caixa de pizzas, long necks da Heineken e deixa todo o material lá. Segunda-feira alguém vai ter que limpar isso aí, vai ter que fazer a gestão de todo esse resíduo. E antigamente tinha, por exemplo, um restaurante que ali trabalhava, operava na praça e mantinha aquele espaço. Hoje, o dinheiro não é infinito. Hoje, se eu pensar administração pública dentro desses espaços, eu preciso, né, de contrapartidas. E talvez um dos benefícios que a gente está estruturando esse processo de adoção de praças. Para o quê? Para que alguém tenha um benefício comercial, possa também, logicamente, fazer a gestão. Não é um benefício direto, mas é também alguma das políticas que a gente está estudando, João. E a gente está aberto também a qualquer tipo de visão de incentivo. Manter calçada, como você fez a colocação, eu vou dar um exemplo para você. Alguns vereadores chegavam para mim falando assim, Felipe, sempre nas gestões passadas tinham que fazer a limpeza das calçadas. Eu falei, amigão, se eu botar o meu time para limpar todas as calçadas, eu não tenho como cuidar de praça, parque, canteiros centrais e uma série de responsabilidades da cidade. De 500 homens e mulheres, eu vou ter que passar para 1.000. Isso vai subir 5 milhões o orçamento mensal. Você tem noção do que é isso? Então, a testada da sua casa, que é a tua calçada, você tem que cuidar. E é só você olhar exatamente no bairro que você acabou de citar. É um dos bairros que as pessoas não limpam calçada. Não limpam calçada. Isso vai de bairros com poder aquisitivo a bairros que não têm poder aquisitivo. E aí eu falo, eu retomo, é cultural. Beleza? Então, veja só, é uma colocação e uma pergunta. A pessoa, que nem vamos pensar ali mesmo onde eu comentei, na Palmiro Paz de Barros. Você vai ali, é uma garagem que tem lá 80 carros à venda, a gente até conhece o proprietário, mora numa cobertura, etc, etc. Mas a frente dele é de chão, é de terra. Ele fatura, mas ele não pensa, peraí, eu tenho que colocar um calçamento aqui, porque senão pelo trânsito do povo que entra aqui na minha garagem, ou no meu mercado, ou na minha farmácia,
acaba sujando a rua, acaba acumulando terra no meio-fio, e isso contribui para a sujeira. Porque o nosso tema, lembra, não é só salubridade, é também aquela coisa do agradável, uma cidade que é bonita de se ver, né? O tema deles vão ter que falar sobre isso também, da beleza da cidade e tudo mais. Você, como o gestor da pasta de limpeza, você não tem como obrigar a pessoa a fazer o calçamento, porque foge da sua alçada, da sua competência. Lembra que eu falei para vocês? O gestor público é diferente da gente. Eles só podem fazer aquilo que a legislação diz que ele pode fazer. Ele não pode fazer outras coisas, né? Então, existe na prefeitura esse diálogo entre gestores, porque tem alguém que pode notificar e falar para o sujeito, ó, é o seguinte, tu tem que fazer uma calçada aqui, porque está sujando. Né? Essa é uma pergunta. A outra é a seguinte. Se nós formos agora pela Fernando Correia e chegarmos ali embaixo do viaduto que tem para Palmiro, você vai ver que na esquina tem um ferro velho. E ali tem carros. Quando chove, aquilo ali deve ser assim, o parque de diversão dos mosquitos da dengue, né? Isso é competência da sua pasta ou é de outra? Tem outra pasta que lida com isso? Tem uma pasta específica, Suzana. É a SORP. Põe no quadro para a gente. A secretaria... Hã? Põe no quadro para a gente. Aqui, ó. Aqui, né? Aqui, isso. Já pensou? Já ia rasgar. Aqui. Aqui, já pegou fiz isso, aqui? sabe onde, Hã? pode? Eu fiz isso já dando curso na Secretaria de Ordem Pública. Ah, ok. Eu já fiz isso dando aula, viu? Chegar no lugar que estava dando aula, já... Quem que é a Secretaria de Ordem Pública? Juliana Palhares, delegada. Uma boa pessoa para fazer esse papel. Ela criou um portal, chama Web Denúncia da SORP, tá? Tem um aplicativo também da Prefeitura de Cuiabá, que é o Cuiabá. Vocês podem mandar as demandas lá. Smart. Todas as demandas podem ser mandadas lá. É a SORP que fiscaliza o que pode e o que não pode. A calçada, ela que fiscaliza, por exemplo, a gente está fazendo uma operação Cidade Limpa também, que é publicidade irregular, sabe? O cara pega lá, fala, vamos amarrar no poste aqui, aluga-se, vende-se, ou papelzinho no ponto de ônibus, aí tem que ir lá, a turma lá, limpar, tirar do poste. Então, é a Juliana que fiscaliza. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós tivemos? E aí eu estou contando curiosidades para vocês aqui, o bate-papo assim, bem interno mesmo, vocês começarem a olhar a administração por dentro. E eu acho isso legal. Terrenos baldios. Vocês têm que multar quem está no terreno baldio. Beleza, ela foi lá e está fazendo o papel dela. Olha o desafio que a gente está tendo. Daí criou-se uma lei que é o seguinte, vai lá, multa. E depois vai lá e limpa. E depois vai lá, cobrou, limpa e tá tudo certo. Sabe o que aconteceu? É tanto terreno baldio, a ideia é boa, mas é tanto terreno baldio com água parada, ponto focal de dengue, mato alto, que se eu for parar toda a minha equipe para atender os locais irregulares, eu não dou conta. E o que estava acontecendo? Se é uma coisa que você multa e recebe, você contrata mais gente, correto? Beleza. Você pune aquele, recebeu o recurso, pagou o time da limpeza e continua fazendo o ciclo, vamos falar, virtuoso. Pois bem, aí você não consegue achar inscrição para poder aplicar a multa. Não é inscrição assim, ou a pessoa realmente recebe a notificação, ignora, e qual que é o processo? Ou você não acha na linha, né? Tá lá o cadastro na prefeitura, mas você não consegue encontrar.
logicamente, o endereço de cobrança, enfim, você manda, vai judicializar, a prefeitura não vai receber essa receita, mas já criou despesa. Então, é complexo. Então, assim, esse é um dos canais. Então, assim, tem terreno, então, a Juliana é uma delegada, secretária muito firme, então pode mandar lá no web denúncia lá, que ela está indo para cima aí de muitos terrenos baldios aí que estão com desde foco de incêndio ou dengue e também falta de limpeza. E o Cuiabá Smart. Então, envolve muito, como você, professora, disse, o envolvimento da sociedade. Eu gosto muito de um exemplo de uma rua em São Paulo. Rua... Como que é? Ayandava, né? Como que é? A do Família Mancini. Esqueci agora o nome, né? Da pronúncia. Mas é a rua da família Mancini. O Walter Mancini tem 3, 4 restaurantes lá, galeria e tal. O que ele fez? Tem até uma propaganda dele no Banco Santander, que ele revitalizou a rua, colocou um piso, que o pessoal chama slow walking, né? Que em vez de botar asfalto, ele substituiu o asfalto por piso intertravado. É como se fosse, né? Vamos falar, as piazzas exatamente italianas, né? Você, quando entra na rua, você desacelera. Por que você desacelera? Porque não é um asfalto. Então, você já entra numa via com outro pavimento, desacelera. Ele botou uma fonte bonita, varalzinho de luz. A rua é dele. Faturamento ultrapassou mais de 300% depois que arrumou a rua. De um imóvel, 2 imóveis, já foi para 4 imóveis. Tem pizzaria, comida italiana, galeria, né, frutos do mar. Então, assim, ele entendeu que a rua também é dele, né, e que pode ser dele. Então, assim, esse é o pensamento também que eu provoco. A gente sabe das responsabilidades que a gente tem diária, dos desafios de inovação, da velocidade que a gente tem que implementar e dos desafios financeiros. Mas a gente também entende que a administração pública ela não se faz só com o gestor, ela se faz também com a sociedade, né? E quando a gente bate essa bola junto, quando a gente tem, vamos falar, munícipes, cidadãos mais engajados, a gente também consegue, nesse processo, ter uma cidade melhor, né? A gente pode perceber, cidades que têm cidadãos engajados, pode ver, você tem políticas públicas mais engajadas. É onde a gente coloca esse foco, né? E assim, os desafios, é o que eu falo, eles não começaram de um ano para cá. Eles não começaram de um ano para cá. Eles vêm num ciclo. Por exemplo, eu estava conversando com a professora antes de estar aqui com vocês, a dívida pública de Cuiabá foi 2 bi. 2 bi. Aí você fala para eles, toda cidade tem dívida. Beleza, se a dívida é estruturante, como, por exemplo, na sua casa. Beleza. Fiz uma dívida, mas é uma dívida de financiamento. Estou comprando imóvel. Uma dívida de um bem durável. Beleza. Agora, quando a dívida é custeio, o que é a dívida do custeio? Tem o iFood. Você poderia estar economizando, você está gastando. A conta não vai fechar. E é 2 bi de custeio. Quando eu era vereador, de 2017 a 2020, eu fiz um inquérito junto com o Marcelo Bussic. Cuiabá tinha pedalado 300 milhões. Saltou de 300 para 2 bi. Aí eu pergunto, quem estava olhando essa evolução de despesa? Porque daí você vai passando o cartão de crédito, né? E fala assim, o próximo paga, mas a conta chega. A conta chega. Aí vai criando bloqueios. E aí esses bloqueios criam dificuldades. Eu estou fugindo um pouco do tema, mas isso tudo envolve administração pública, porque o orçamento, eu sempre falo, o orçamento é rei. O orçamento é rei. Você precisa controlar o orçamento. Não controlar o orçamento, você não consegue acelerar algumas políticas públicas. Que você poderia ter caixa falando assim, eu posso fazer isso. Né? Por quê? Porque eu tenho política pública. Né? Então, o orçamento é uma parte importante dessa gestão. O gestor ele tem que olhar a política pública, mas também com um olhar de quanto custa. Né? Um exemplo, a gente tem feito muitas contas. Por exemplo, vou fazer uma política de auxílio à cooperativa. Tá, mas quanto você está a cooperativa? Uma cooperativa tem desempenho, a outra não tem. Você fala, vem cá, eu estou te dando um benefício de 50 mil reais, mas quantos cooperados você tem? 8. Você tem, cada um está ganhando quanto? 3.
você tem 24 mil reais de receita, pô, mas eu estou te dando benefício de 50. Não está sustentável. Então, talvez é melhor contratar todo mundo. Não estou tendo benefício. Você está entendendo? Tem que ser sustentável. A maior sustentabilidade, ela também, essa sustentabilidade, ela tem que ser um dos pilares financeiros. Porque senão vira política pública exatamente bonita. Né? Olha, estou aqui investindo e tal, mas quanto custa? Isso gera resultado? Não gera resultado? Então, um dos índices também é resultado. Ok. Sim. São mais duas e... Não, ele já respondeu mais ou menos. Eu posso responder as 3 aqui de forma mais rápida, porque eu Sim, também o fiquei meu é enrolando, rapidão, né? que você já respondeu mais ou menos. Ah. Mas eu queria dizer que, perguntar na verdade, que existe várias ferramentas, né, que ajude. Por exemplo, o aplicativo Cataqui. Como que isso poderia ser beneficiador tanto para os Que aplicativo? Cataqui? Como que ele funciona? Ele é um aplicativo gratuito. Cataqui? Ele é de é para Tá ajuda aí ou aqui? cá. Sim. Isso. Os catadores se cadastram nesse aplicativo e o cidadão, por exemplo, tipo, coloca a localização e aí esses catadores vão até você e cata seu lixo. Aí eu queria saber como que isso poderia ser, trazer aqui para Cuiabá, como isso poderia ser beneficiador, tanto para os catadores, mas como isso poderia não só incentivar, mas conscientizar o cidadão a separar os lixos. Esse aplicativo é de onde? Eu não lembro, acho que é de Curitiba, era até uma dúvida que eu tinha, que a galera não pode falar que tem Curitiba. Aí, lá em Curitiba, nesse aplicativo realmente, que também disponibiliza, que vai informar quando vai passar um caminhão específico para pegar aquele material da limpeza de um terreno baldio, por exemplo. Se não me engano, é de Curitiba. Era até uma das perguntas que eu ia fazer também. Seu nome? Caleb. Caleb. Caleb? Rafa. Primeiro, Rafa. Rafa, não conhecia. Quando eu não conheço, sou direto. Não conheço, mas já gostei da forma descentralizada. O poder está na mão direta, né? E está direto com o benefício, com o usuário. Então, assim, já vou entrar em contato com eles na segunda-feira, verificar qual que é a plataforma. Talvez é uma solução exatamente, direta. Às vezes é só fazer publicidade. Eu acredito muito nessa ferramenta de libertação, em que, né, você, catador, pode ligar diretamente a um usuário, enfim, dentro desse processo criar um círculo virtuoso. Gostei já da ideia, eu vou levar na segunda-feira. Obrigado, você já participou, 10. Caleb, sobre essa questão da passar do terreno, resíduo da construção civil, grandes entulhos, não é de responsabilidade da prefeitura. É de responsabilidade do privado. Então, a gestão desse resíduo passa muito pelo privado. Né? E é o que acontece, muitas pessoas não querem ter esse custo. Ou falam assim, ó, isso aqui, mas assim, é de alguém, mas isso gera um volume. Então, assim, e um custeio. Então, assim, a gente precisa passar para quem é de responsabilidade. Tá? A última. Posso fazer um desafio? Microfone. Passa para a gente poder... Para cá. Isso? Pronto. Hã? Não, tô bem. Deixa eu beber só uma água aqui. Vai lá. A primeira pergunta é sobre a questão dos terrenos baldios que o senhor havia falado. Por que não simplesmente desapropriar quando um sujeito ignora a notificação da prefeitura, ignora a multa e ignora o fato dele não cumprir a sua função social, visto que a Constituição de 1978 prevê que municípios, estados e até mesmo ações federais sejam legitimadas para desapropriar terras que não cumprem a sua função social. Nesse caso, para que não crie despesa, poderia a prefeitura não pagar a reparação do capital perdido por aquela pessoa, justamente por sua negligência. Provocação boa, né? Propriedade, função social, desapropriação, tema polêmico. Passam, prerrogativa, o poder público tem, questão de decisão. Né? O que eu entendo é o seguinte, ações, como pode dizer, uma opinião pessoal, tá?
eu vou compartilhar. Ações de desapropriação, eu acho que elas têm graus de intervenção do Estado, né? Se, lógico, uma área como essa, ela vai além de uma questão de saúde pública, né? O grande risco para a população, dimensionar isso, eu acho que é uma ferramenta que é possível ser feita. O que eu acho que, assim, tem que ter critérios muito bem estabelecidos, porque já pensou, né? Terreno baldio sai desapropriando, é um processo também complexo, mas a função social existe. O que eu acho que, assim, a gente criar esses parâmetros é tão importante quanto pensar como você está propondo da desapropriação. Eu acho que os parâmetros também são importantes, porque senão a gente pode, né, ter critérios aí subjetivos. Eu sempre me preocupo muito com isso na administração pública. A segunda pergunta e a última por que eu deveria ainda continuar acreditando de que é possível haver mudanças, visto que o Brasil foi o primeiro país a falar sobre o meio ambiente, foi o primeiro país em que decidiu realmente botar em pauta, na sua Constituição, o direito a um meio ecológico equilibrado para todo o cidadão. E ainda por cima, tivemos vários eventos ecológicos que foram extremamente contraditórios, como, por exemplo, a COP30 no ano passado, em Belém do Pará. Não fez sentido o Estado ter feito geradores geradores de energia a partir de combustíveis fósseis, ao invés de utilizar placas solares. Inclusive, as placas solares estão sendo taxadas. E por que eu deveria ainda continuar acreditando que seria possível haver uma mudança? Eu não perguntei teu nome. Azaf. Azaf, eu não espero que você acredite. Eu espero que você passe. De fato. Eu acho que uma das coisas mais belas na discussão política é você provocar aqueles que você está dialogando a pensar. Olha que interessante. A gente vive num mundo que a gente tem que construir narrativas. Eu sempre fui uma pessoa que é o seguinte, eu quero ler e entender os dois lados para que eu possa ter a minha própria opinião, baseado nas minhas crenças, nos valores, e para que eu possa construir esse pensamento crítico. E eu desejo isso a você, que você desenhe e prepare todo o arcabouço das suas crenças, das suas ideias, do que você lê, das informações que você recebe, para você estabelecer seu senso crítico e suas ideias. Porque a gente vive num mundo que, se eu começar a seguir só um tipo de conteúdo, eu vou só ler esse conteúdo. E talvez eu vou estar pensando só numa esfera. Quando eu começo a ver duas vertentes, eu falo, opa, bom argumento. Olha o primeiro argumento que eu coloquei para você. O setor que mais, o único setor do Brasil que faz a logística reversa 100% é o agronegócio. Que é aquele que é o mais... Que é o setor mais criticado. Mais criticado. O mais criticado é o setor que pega o plástico. Logística reversa. Eu fecho o ciclo. Por exemplo, o plástico que você tomou do refrigerante, você não jogou ele foi para uma... Vamos falar, é como se fosse assim, a empresa de refrigerante recebesse todo esse plástico, voltaria a fazer de novo a garrafinha, ou usaria aquela mesma garrafa. Eu lembro isso na Alemanha. Tinha uma garrafinha, uma latinha de Red Bull, a nossa latinha de Red Bull tem um sinalzinho de reciclável. Lá, a latinha de Red Bull tem um reciclável 0,1. É 10 centes de ouro. Então, se eu juntar 10 latinhas, é 1 euro. Eu levo ela, se ela não estiver amassada, intocável, eu junto as 10 latinhas de Red Bull, levo no caixa do supermercado ou da conveniência, e eu recebo 1 euro. Cara, é uma política pública nacional, entendeu? Não é uma coisa do tipo, olha, eu tive essa ideia e fiz isso. Então, assim, escalar isso é cultural. Eu fiquei um mês em Frankfurt, na casa de um amigo meu, separando, ó, hoje é o dia do vidro, cara. O governo do Japão, eu estava falando com um amigo que mora lá, ele falou, Felipe, o governo vende o saco de lixo. Sim, o governo monetiza o saco de lixo. Ele vende o saco verde lá, que é dele.
tem que ser esse saco que é dele, específico. Porra, do monopólio, o governo criou o saco que ele vende. Mas ele coleta. Especificamente quem sabe. Então, assim, você vai vendo certas inovações, você fala, pô, quero fazer isso. Você fala, não tem escala. Aí é o desafio que você vai tentando, né, ter essa construção de políticas públicas. Então, por exemplo, você falou da logística reversa, vou dar um exemplo. Eu não lembro agora o nome do sindicato, que é da logística reversa dos produtos de fertilizantes, mas eles pegam, mostrando os campos cheios de garrafas, assim como eram antigamente. Hoje tem a dupla lavagem que eles falam, tal, e para onde vai esse plástico? Vai para empresas como, por exemplo, tem aqui uma empresa conhecida que o quê? Que transforma esse plástico em tubos corrugados, que é aqueles tubos que passam material elétrico, né, que é conduíte, ou seja, uma empresa que é daqui, uma das maiores vestibular, passar, acreditem, a transformação está muito no indivíduo. A gente vem num pensamento muito coletivista, mas a transformação está em vocês, em cada indivíduo desse. Então, assim, porque eu acredito que a gente delega muito responsabilidades. Quando a gente começa a construir essas virtudes em cada um, isso certamente vai criando uma onda também de transformação. Com Então, certeza. é isso, e vou ver meu o papel presente. do professor, inclusive, né? Esse aí eu comprei, é para você se proteger quando você sai na rua para trabalhar. Gostei. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar pra ele. Vamos ver se ele sabe o que está escrito. Amém. Você também, Amém. tá bom? Você que é protetor de raios e tudo mais. É sol. Não nem passar protetor, só passar Que luz. isso, hein? Tô protegido já aqui, hein? Vou sair com ela já amanhã. Vamos descer, então, fazer uma foto com ele lá embaixo? Vamos. Também quero que vocês sigam o Felipe no Instagram, para vocês verem o trabalho dele, tá bom? Tá aqui, ó. Continue mandando lá, vou colocar aqui, ó. @ Eu peço de marketing mesmo, hein, professora? Tá. Velaton. Pronto. Tem que colocar alguém para seguir você.